Então, vamos iniciar orando. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por o Senhor nos permitir estar aqui juntas para conversarmos acerca do assunto contentamento, que é aquilo que o Senhor deseja de nós, Deus. O Senhor deseja que nós nos alegremos no Senhor, independente das circunstâncias, independente da situação. Eu não conheço a vida das meninas que estão aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada luta, cada tribulação, cada sofrimento, Deus. E nós pedimos que o Senhor trabalhe no coração delas e no meu, nessas circunstâncias. Que nós possamos nos alegrar, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à aflição, que possamos confiar no Senhor e que possamos nos apropriar das promessas que o Senhor deixou para nós em tua palavra, Deus. Que esse momento e esse aprendizado não fique só aqui, mas que nós levemos para a nossa vida, nossa caminhada cristã, que nós nos alegremos no Senhor dia após dia, para a honra e glória do Senhor. Em teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações e o livro, para a gente iniciar. A gente, no último encontro, a gente finalizou o capítulo 7, né? E eu dividi assim justamente porque agora ela começa uma parte mais prática. Então, ela já começa a falar como é que a gente vai, de fato, ser contente. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer para viver uma vida de contentamento no Senhor? Porque falar é fácil, né? Mas e na prática, no dia a dia? Como é que a gente pode viver uma vida alegre e satisfeita no Senhor? E a gente já falou até sobre isso, né? Que ser contente, estar contente, ter o contentamento cristão, não é viver assim, engessada com um sorriso no rosto. Não, a gente vai chorar, a gente vai se lamentar porque é humano, né? A gente vai sofrer e a gente vai sentir a dor do sofrimento. Isso não significa que a gente tenha que ficar, como eu disse, com um sorriso no rosto o dia inteiro, mas que o nosso coração se alegre no Senhor, mesmo quando a gente estiver chorando. Da gente entender que, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu confio no Senhor. Eu confio que, apesar do sofrimento, o Senhor está trabalhando em meu coração. O Senhor prometeu, a gente viu na semana passada, né? Que todas as coisas cooperam para o meu bem. E essa é a Nenê! Que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, eu creio nisso, que apesar dessa situação, o Senhor está usando até mesmo essa situação para me fazer crescer, para que eu possa aprender a viver uma vida de contentamento no Senhor. E é um exercício, como a gente falou, né? Deixa eu só colocar aqui na página. E aí ela vem nesse capítulo 8, falar sobre alguns métodos práticos. Como eu falei, como é que a gente vai viver o contentamento na prática? E ela fala que o evangelho nada mais é do que uma soma de crer e fazer, né? Não é só a gente crer, não é só ficar na coisa subjetiva, né? Ah, não, eu creio em Cristo, eu creio no evangelho, eu creio nas doutrinas, mas a gente fica parado. E ela cita até o próprio Tiago, né? Que fala sobre a necessidade das obras. Só que aí é que muitas pessoas se enganam, acham que para a gente ter uma vida cristã, nós precisamos, para a gente ser do Senhor, né? Para a gente ser salvo, a gente precisa das obras. Nós não precisamos das obras para a salvação, mas as obras são resultado da salvação. É um resultado de um coração que conheceu o Senhor, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, as obras, a vida prática, de acordo com a palavra de Deus, vai ser uma consequência de um coração que foi transformado pelo Espírito Santo. Então, ela fala, né, que o evangelho é crer, que é a credenda, mas a prática, que é a agenda. Então, ela fala que essa parte agente, essa parte que trabalha, constata que nós estamos vivas em Cristo. Faz parte da caminhada cristã que a gente peque, né? Que a gente caia porque nós temos um coração inclinado a fazer aquilo que é mal. Mas é imprescindível, não tem como nós sermos cristãs sem vivermos uma vida de obediência a Deus.
Apesar, tá travando? Para mais alguém tá travando, gente? Tá normal, só um pouco. Mas vocês estão conseguindo... Tá, voltou, né? Então tá. Cadê? Então, a gente vai ter essa... Apesar dos percalços na vida, né? Na caminhada, nós devemos viver uma vida de obediência ao Senhor. Vai ter situações que nós vamos cair, mas nós vamos nos levantar, olhar para Cristo e buscar viver de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, certinho? E aí ela fala que para aplicar isso demanda trabalho. Não é só, não é uma coisa assim fácil, tipo assim, eu tiro de letra, não. A gente já falou até desde o primeiro que é um exercício, então demanda força, demanda diligência, como ela fala aqui, né? Então é um exercício da gente estar sempre buscando viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Olha a Radassa, conseguiu. Então, ó, aí ela cita aqui Marcos 12:30, que Jesus cita o primeiro mandamento, né, que é amar a Deus de toda a sua alma, de todo o coração, e ela frisa-o com toda a sua força, que requer força. Para a gente amar a Deus, o nosso amor a Deus não é limitado ao nosso coração e mente, mas a ações também. Como a gente viu no início, é um resultado. A Adriana disse, a vida do crente não é fácil, não. Não é só embriagar fez. Exatamente. Ela até cita, né? Não sei se é nesse capítulo, que ela fala que no início da vida cristã dela, ela ouviu alguém falar que a vida cristã não sei se era sombra e água fresca que ela cita, acho que não. Mas foi um termozinho que ela cita, né? Porque é difícil. É como a gente nadar contra a correnteza, né? É difícil, porque para o mundo é muito fácil ser mundo, é só ir de acordo com o seu coração pecaminoso. Mas a gente vai contra o nosso coração pecaminoso, nosso coração caído, que a gente vai contra a nossa natureza caída, mas isso a gente só consegue porque nós temos um coração habitado pelo Espírito Santo. Exatamente, é muito difícil. E isso a gente só consegue, e graças a Ele, por isso, nós conseguimos, porque nós temos o Senhor que nos auxilia, que nos capacita, né? Então, aí ela pergunta, né? Ela faz uma série de perguntas. Como é o seu amor por Deus? Será que é um amor fraco? Será que é um amor que se limita, né? E é uma coisa assim para a gente realmente pensar. Que não é um mar de rosas. Boa, Kelly, obrigada. Ela fala que alguém disse para ela, né, no início da conversão dela, que a vida cristã não era um mar de rosas, e ela viu que realmente não é um mar de rosas, porque é dificultoso, né? Então, aí ela fala assim, ó, exercer contentamento significa crescer em força para amar a Deus em toda situação. Eu achei isso aqui genial. Contentamento significa crescer em força para amar a Deus em toda situação. Ela dá o exemplo aqui da academia, e acredito que muita gente que já passou por isso, né? A gente vai com peso, faz os exercícios, tal, daqui a pouco aquele peso fica fraquinho para a gente. Então a gente já pode pegar um peso maior, né? Então, quando a gente exercita o contentamento, quando a gente se depara com situações mais difíceis, nós já estamos treinados naquelas que demandam menos peso, né? A gente já está ali, ó, exercitado, ó, já está com muque para carregar. Aí a Adri disse, por isso aquele texto que citam faz todo sentido. Mulheres fortes precisam de teologia forte. Exatamente, é o Tim Keller, o Piper, né, que fala isso. Não tem como, não tem como. A gente fica fraco mesmo se a gente não tiver um alicerce bom, né? Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de uma teologia sadia para que nos momentos de dificuldades, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente tenha a quem se apegar. A gente tenha doutrina, a gente tenha ensino, a gente tenha a palavra de Deus em nosso coração para nos apegar. Nós tenhamos as promessas de Deus, né?
E por isso que muitas pessoas caem, por isso que muitas pessoas desistem no meio da caminhada, porque não tem um bom alicerce, né? É muito superficial e às vezes é uma teologia ruim. A vida toda aprende uma má teologia e aí quando chega a provação, acha que Deus abandonou, né? Ah, não, isso aqui não dá para mim não. Porque se é para ser crente desse jeito, é melhor estar no mundo, né? Então, nós vemos na palavra de Deus o Paulo aqui está aparecendo toda hora, né? Porque acredito que é um dos maiores exemplos da Bíblia que fala sofrimento além de Cristo. A gente vê diversos homens que sofreram, que foram perseguidos, que foram martirizados. Na palavra de Deus não tem aquele cristão que fica assim, não tem nenhum sofrimento, isso não existe. Mas é pregado um evangelho fácil, uma graça diluída, né? Uma graça barata, e dá a impressão de que é só bonança, mas não é. Haverá um dia que será só bonança, mas não é nessa terra. Nós estamos caminhando para isso, né? Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos fadadas a isso, a passar por provações. O próprio Cristo disse isso, ó, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é muito legal aqui que ela sempre traz a figura de Cristo, que se compadece da gente, que ele veio em carne e ele conhece a nossa dor, ele conhece o nosso sofrimento, ele conhece as tentações, né? Então, nós temos alguém que se compadece e que entende a nossa dor. E isso é maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo? Podem digitar se vocês tiverem vergonha de falar. Deixa eu só achar aqui o... Adri disse, não devemos ser débeis na fé. Exatamente. Ou se toma decisões erradas na vida e ainda diz, irmãos, vamos orar que o inimigo está furioso. Exatamente. Há muita essa confusão, né? Da gente achar que é sempre o inimigo, né? Tipo assim, provações, não. É o inimigo nos tentando. Mas a palavra de Deus nos advertiu que existiam provações nesse mundo. Deixa eu ver aqui, eu acho que a Isabelle não está conseguindo ligar o som. Acho que a Lohane já ajudou. Então, ó, eu me perdi, mas enfim. Ela fala que quais exercícios a gente pode fazer, né? Quais são os exercícios que a gente pode praticar para que a gente viva uma vida de contentamento. E ela fala primeiro sobre a gratidão, a gente já falou a respeito da gratidão, né? Da gente ser intencional mesmo nisso, em ser gratos ao Senhor. E nas pequenas coisas, quantas vezes a gente esquece, né? A gente já tá tão acostumado, tipo assim, todo dia eu tenho comida na mesa, tá, grande coisa. Grande coisa mesmo, o Senhor proveu. É bem legal essa parte que ela fala sobre a gente, quando a gente pega o nosso café da manhã, que a gente agradeça não só pelo pão, mas por mãos que foram usadas para trazer aquele alimento ali para a gente, né? Então, o fazendeiro, o leiteiro, o padeiro, né? Pessoas que ali estavam envolvidas nesse processo. Isso é bem legal, que às vezes a gente não faz, né? A gente só agradece, Senhor, muito obrigado por esse alimento, pela provisão, e pronto, né? Então, é bem legal que a gente realmente exercite isso, que a gente verbalize essa gratidão ao Senhor, que a gente verbalize as pessoas.
Muitas vezes a gente fala, tipo assim, é só você chegar no ônibus ou na sala de professores. Na sala de professores é ótimo para reclamações. De murmuração, mas não vem ninguém dizendo, olha, nossa, hoje o dia tá bonito, né? Aquele papo de elevador. Mas de verdade, sabe? Da gente falar e, olha, nossa, hoje o Senhor, né, trouxe chuva, que bênção. Tem lugares ali que estava precisando realmente da chuva. Que bom que tem a chuva que irriga a terra, né, que traz o fruto, mas a gente muitas vezes não dá essa importância. A gente dá importância quando há falta, né? Passa muito tempo sem chover, a gente, meu Deus, cadê a chuva? E aí começam a ter problemas, como falta d'água, como falta de alimentos, e o preço vai lá para cima, né? Em épocas de estiagem. Então, poxa, vamos exercitar isso e agradecer ao Senhor por cada bênção, por cada provisão no dia a dia, né? E ela fala também a gente fazer o mesmo com nossas roupas e é com tudo. E, de novo, se a gente consegue fazer isso com as pequenas coisas, a gente conseguirá fazer com as maiores coisas, né? E aí, nós conseguimos, ela fala aqui, aguçar a nossa visão para a bondade de Deus. Eu achei isso bem legal. Nós conseguimos ver a bondade de Deus em tudo. Hoje a Ana, a Sherlock, postou um trechinho de um livro que falava sobre as evidências da graça. Se você olhar ao seu redor, com atenção, você vai ver as evidências da graça. Tudo é evidência de graça. A Adriana disse que filas de banco ou outras filas são um bom exercício de gratidão. Tenho me atentado nisso no cotidiano. Realmente é um treinamento. Exatamente. São pequeninas coisas, mas que a gente, ao invés de agradecer, a gente reclama. Nossa, hoje está muito calor. Vixe, essa chuva que não para. Ai, sabe, esses meninos estão muito, sei lá, a gente reclama até da reclamação dos outros, né? De crianças. Eu trabalho com pré-adolescentes, né? Então, gente, é difícil. Mas é possível que a gente treine isso, que a gente exercite o contentamento no Senhor e nas pequenas coisas, né? E aí, como ela diz, a gratidão vai se tornar um hábito. E é tudo exercício. É tudo exercício. A outra coisa que ela fala é sobre a subtração. Ela diz, ó, ela cita um autor lá, né, que fala: um homem chega a contentamento não por acrescentar mais à sua condição, mas pelo contrário, por subtrair seus desejos, nivelando seus desejos e circunstâncias. Muitas vezes a gente tem a situação e a gente fica focando no que está faltando para aquela situação ficar perfeita, né? E aí ela diz que a gente adia o contentamento. Olha, eu vou ficar alegre quando eu casar, eu vou ficar alegre quando eu conseguir comprar o meu carro, quando eu conseguir comprar minha casa, né? A gente está adiando o contentamento. Não, a gente pode levar isso em oração, né? Não tem problema a gente orar ao Senhor por coisas que a gente gostaria de ter, e aí o Senhor vai nos dar se for da vontade dele, né? Mas que nessa caminhada, que durante a caminhada, durante esse tempo de oração, aí, Isabelle, conseguiu. Acho que conseguiu, né? Então, nesse tempo de caminhada, nós podemos ser gratos. Enquanto nós esperamos no Senhor, não nas coisas, né? Que Ele pode nos dar ou não, nós podemos exercitar essa gratidão, né? Aí ela fala: nas provações, determinem-se a ficar contente, mesmo sem isso ter acabado. Até que consigamos os nossos desejos, ficamos normalmente descontentes. Então, a gente está orando pela cura da mãe, a gente está orando pela cura de uma doença. A gente pode, eu sei que é difícil, mas a gente pode exercitar contentamento durante a provação. Ao invés de a gente ficar pensando naquilo que falta, a gente lembrar que o Senhor é bom em todo o tempo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações. Alguém quer falar alguma coisa sobre gratidão ou subtração? Que vocês acharam interessante? Vocês gostaram?
Ser gratas enquanto o ônibus da eternidade não chega. Exatamente. Exatamente, Dri. Não é fácil, né? Estamos vivendo um tempo bem complicado. Já estávamos passando em relação à pandemia, né? E a gente acha, é interessante, né, que eu não lembro quem era que eu estava conversando, que a gente estava falando sobre como a gente pensou, né? Não, depois dessa pandemia as pessoas vão se alertar, né? As pessoas vão mudar, nós vamos mudar, vamos olhar para a vida de outra forma, nós vamos olhar para as pessoas de outra forma, vamos ter mais empatia, vamos nos colocar mais no lugar do outro. Que nada, a gente já está no 3º ano de pandemia e nada mudou. Isso só prova a depravação total, né? Só prova como nós somos depravados, como sem Cristo nós somos maus, nós vivemos nas trevas, nós somos carentes da misericórdia e da graça do Senhor. E nós, como cristãos, apesar de sermos remidos e salvos por Cristo, ainda existe resquício da velha natureza e nós tendemos ainda a fazer aquilo que é mal, a reclamar, né? Então, não tem, a gente tá vendo aí o ponto que eu ia chegar é isso, né? Ó, todo mundo vai mudar, depois da pandemia vai ser ótimo. E aí, guerra, né? Guerra, as pessoas estão olhando para si, como sempre, como é a tendência humana, o egoísmo, a busca por poder, né? A olhar só para si, a não se compadecer. E o mundo continua, né? Chorando. E é motivo para a gente orar, da gente entregar ao Senhor, da gente pedir por misericórdia, né? Fazer como o profeta: Senhor, na tua ira, lembre-se da tua misericórdia. E aviva a tua igreja, né? Aviva o teu povo. Que o Senhor realmente possa ter misericórdia e nos preservar também, né? E nos fazer contentes nele, independente das circunstâncias. Aí, ele diz, ó, cadê? Ela, né? Ela fala, ao invés de você ficar descontente com o emprego, fique feliz com o que Deus está fazendo. Ore assim, né? Eu quero o que tu ordenaste. Tu sabes o que é melhor para mim agora. Eu me alegro em ti. Gente, esse é um exercício, assim, transformador. Eu posso dizer isso porque na primeira vez que eu li esse livro, eu estava passando por uma situação bem difícil, foi muito legal, me ajudou muito, e eu vi como é diferente, né, quando a gente realmente exercita o contentamento no Senhor, da gente dizer assim, Senhor, eu não entendo, porque o Senhor está permitindo que eu passe por isso, mas eu confio no Senhor, eu confio que todas as coisas cooperam para o meu bem, eu confio que, de alguma forma, o Senhor está trabalhando em meu coração. Eu confio que o Senhor sabe o que faz, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. A gente sofre, mas a gente confia, né? Esse é o exercício. E aí, por último, ela fala o outro exercício para o contentamento é a adoração semanal, né? Da gente nos reunir para adorar ao Senhor, para ter comunhão com os irmãos, para a gente realmente, ela fala, nos afinar, né? Ela diz a adoração nos afina, é como se a gente fosse um instrumento que de tempos em tempos precisa de afinação. Ele vai com o tempo, está tocando ali, vai desafinar. Está sendo usado, vai desafinar. E é a adoração que nos afina, é chegar ao Senhor que nos afina, é aprender dele. Aí ela fala, coloca nossas cordas em ordem e faz um som agradável. Instrumento desafinado é horrível. É horrível. Dói o ouvido, né? Então, nós somos como instrumentos mesmo que precisamos ser afinados. E esse também é um exercício. Esse também é um exercício. Às vezes, nas tribulações, a gente não quer ler a Bíblia. A gente não quer orar. A gente não quer ir para a igreja. A gente não quer buscar ajuda de irmãos. E tudo isso faz parte dessa adoração.
né? E nós precisamos, mesmo sem forças, mesmo que seja assim, realmente lutar contra a correnteza, que a gente realmente busque força no Senhor, porque Ele nos dá, e que a gente o adore, apesar da situação. Amém? Alguém quer falar sobre esse capítulo? Já podemos ir para o 9. E acho que o 9 e o 10 são bem, assim, irmãos, né? A gente poderia até já unificar os dois. Que no 9 ela fala, o título é As Dificuldades de um Vaso de Barro. E ela cita 2 Coríntios 4:7, né? Que é aquele versículo que Paulo vai dizer que Deus usa, né, vasos de barro e para que a excelência do evangelho brilhe, né, para que a glória de Deus brilhe ainda mais sublimemente. Então, nós somos os vasos de barro, né? E os vasos de barro passam por tribulações, passam por dificuldades, mas é quando mais quebrado ele tiver que vai destacar o brilho daquilo que o vaso está aguardando, né? Então ela fala, né? Deus também tem usado a sua palavra para trazer luz aos nossos corações. Ele colocou o seu tesouro em vaso de barro, ele colocou o poder do seu evangelho, né? Isso por quê? Né? Por que ele colocou? Porque ele escolheu vasos de barro. Nós, tão quebrados, tão falhos. Aí ela diz, Paulo diz, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Acho que em Hebreus, né? Não, Hebreus não, Efésios. Inclusive eu li hoje, que Paulo vai falar que não é pelas obras que somos salvos, né? Que ele vai falar que nós somos salvos pela fé somente, para que nós não nos gloriemos nas nossas obras. E é isso. Deus escolheu pessoas quebradas e que precisam ser restauradas e ele está trabalhando em nós, né? Para que o seu poder, a excelência do poder dele brilhe e seja dele e não nossa. Porque senão a gente ia confiar no vaso e não naquilo que o vaso transporta, né? E o vaso ia confiar, não, eu sou muito bonito. Não, o poder, né, da glória é de Deus e não nossa. A Adriana disse, muito legal esse contraste dos vasos. Deus não colocou o tesouro do evangelho em vasos de ouro, em qualquer material que pudesse sobressair. Exatamente. São vasos que são quebrados, né? Que, ó, escorregou, já era. Né? Não tem a durabilidade do ouro, não foi feito em diamante, um vaso de diamante, imagina. Não, mas é um vaso de barro, frágil, totalmente dependente do Senhor, totalmente dependente do oleiro. Se não, Deus sabe nosso coração. Se sendo vaso de barro, a gente confia em nós mesmos, imagine se a gente fosse vaso de ouro, né? Se a gente confia em nossas obras, se a gente busca uma autojustificação sempre, a gente, mesmo que, assim, a gente sabendo que somos salvos pela graça, um dia ou outro a gente cai nessa tentação ou peca até em achar que nós somos justificados pelas nossas obras. Nós achamos, nos enganamos que, olha, se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo que eu quero. Se eu fizer isso, eu vou achar graça diante dos olhos de Deus, né? Nós nos enganamos porque nós somos salvos unicamente pela graça, por meio da fé. Então, esse tesouro, ele brilha com mais glória em um vaso de barro. E aí ela traz o exemplo de Paulo, que foi um homem que foi separado para sofrer. Lá em Atos, quando Deus fala ali com Ananias, né? É Ananias? Que ele vai e fala que, olha, você vai lá, mas Senhor, Paulo, perseguidor da igreja, você vai lá e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu. Meu Deus, como ele sofreu. Mas ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação.
E como falamos desde o primeiro encontro, assim como Deus ensinou a Paulo, a duras penas, mas ensinou a ser contente, ele também pode e vai nos ensinar, né? Nós podemos aprender dele a ser contente em toda e qualquer situação e caminhar, né, uma milha a cada dia, a cada novo nascer do sol. Nós podemos escolher ser contentes no Senhor e aprender mais do Senhor e viver uma vida de contentamento, né? Aí ela fala, Paulo aprendeu o segredo de estar contente. Podemos não notar o que está dentro do vaso e apenas olharmos para as dificuldades. É muito comum que a gente olhe para a nossa limitação, que a gente olhe para a gente e esqueça que é o poder de Deus que atua em nós, que é o Senhor que foi o Senhor quem nos escolheu, que nós transportamos o evangelho dele, a mensagem, as boas novas de um Deus que se fez carne para salvar um povo que não amava, que estava entregue à maldade, que estava nas trevas, né? Mas ele escolheu nos amar, ele escolheu nos escolher e nos resgatar para si. E tudo isso redunda em glória para ele, né? E aí eu queria ler aqui ela cita o versículo 16, né, que desse 2 Coríntios, que o nosso homem interior se renova. E aí eu botei aqui para ler a posição 1748. Deixa eu achar aqui. Enquanto isso, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre esse capítulo, sobre essa passagem, não fiquem com vergonha não, viu? 1748. É isso aqui. Ela fala assim, ó. Por termos a tendência de fixar nossos olhos naquilo que pode ser visto, as dificuldades, podemos não notar o que está ocorrendo dentro dos vasos de barro, isto é, onde o tesouro está. Essas coisas invisíveis são as que precisamos ver pela fé, tal como Paulo, pois em meio a todas as dificuldades próprias dos vasos de barro, Paulo diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Portanto, enquanto caminhamos pela fé, veremos nosso homem exterior se corrompendo, até morrendo. Não obstante, nosso homem interior pode ver a glória presente e a glória vindoura. E isso não só nos encoraja ao contentamento em meio aos problemas, mas também nos dá esperança para o futuro. E quanto mais praticamos o estar contente, mais nós percebemos que o nosso espírito se renova. Veja que interessante isso, né? Como Deus trabalha, como Deus é maravilhoso e usa realmente todas as coisas para o nosso bem, para o nosso crescimento, e tudo isso volta em glória a Ele, né? Paulo, apesar das dificuldades no vaso de barro, ele diz, olha, nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior, mesmo que o vaso ali, né, que a parte visual, a parte de fora se corrompa, a parte interior se renova dia após dia. Por quê? Porque confia no Senhor, porque conhece o Senhor, porque coloca a sua esperança no Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a pedra angular, né? E nós podemos confiar que com ele sendo a pedra angular, nosso edifício não cai, né? Nós podemos colocar tijolinho após tijolinho ali, pela graça, que o nosso edifício não cai. Isso é maravilhoso. E aí ela fala sobre capítulo 6, do 4 ao 5, que Paulo vai colocar ali um contraste entre os problemas e também as virtudes, que são esses tesouros, né, em vaso de barro. Ele diz aqui ele vai citando, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Cristo, aí começa a citar a lista, né? Na muita paciência é uma virtude,
nas aflições, é uma dificuldade, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigias, nos jejuns, na pureza, virtude, no saber, virtude, na longanimidade, na bondade, no espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, pela honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Um dia desse eu até falei sobre isso, né? Lá no Instagram, do nada tendo, mas possuindo tudo. Isso só um cristão pode dizer. Um ímpio não tem como falar isso. Não tem, porque não tem o Senhor como seu Deus. Não tem um lugar firme para colocar os seus pés, né? Para pisar. Não, é tudo passageiro, é tudo vento, né? Não consegue. Mas nós temos essa esperança. Nós temos um Deus que cuida da gente e nós podemos dizer, olha, nós estamos tristes, mas alegres. É um paradoxo, mas é verdadeiro. É algo real. É possível, se estamos em Cristo, estarmos alegres, estarmos tristes, porém alegres. Estarmos ali desanimados, mas fortes em Cristo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Só um cristão pode falar isso. E isso deveria nos animar. Isso deveria nos trazer esperança, renovar a nossa esperança, renovar a nossa fé, porque nós temos um Deus que cuida, que zela da gente. E que, independente da situação, nós podemos nos alegrar dele. Nós podemos. Aí ela fala, né? Ainda assim, na mesma folha abaixo, Paulo coloca essas dificuldades próprias de vaso de barro em contraste direto com o tesouro interior, pureza, conhecimento, paciência, parará, parará. O tesouro dentro dos vasos de barro é evidenciado pelas coisas notáveis que ele e seus cooperadores prosseguem operando. Eles se alegraram, eles se entregaram e viveram como se possuíssem o mundo. Isso é contentamento em sua melhor forma. E só Cristo pode nos oferecer isso. Só uma vida com Cristo pode nos oferecer isso. E isso é maravilhoso. Aí, a gente lembra, né, também de Paulo, quando estava ali sofrendo e falou com o Senhor, Senhor, eu estou com um espinho na carne, né? Me livra. E Deus disse, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. E o Senhor continua dizendo isso para a gente, a minha graça te basta. A graça dele basta. E isso realmente é o motivo da gente se alegrar. É motivo da gente erguer as mãos para o céu e dizer, Senhor, muito obrigada. Porque no Senhor há plenitude de vida. Porque no Senhor há alegria. Porque no Senhor eu posso confiar. E só para a gente finalizar esse capítulo, ela fala, né, que nós devemos tirar os olhos das coisas e colocar em Cristo. Aí abre aspas, quando passamos a ter prazer em nossas dificuldades por causa de Cristo, elas perdem o poder sobre nós. Isso é muito interessante, né? Quando a gente olha para as dificuldades, quando a gente olha para situações, a gente engrandece essas situações. A gente, às vezes é uma coisa pequena relativamente, mas por a gente estar falando tanto disso, acaba se tornando algo muito grande. Então, é um exercício da gente parar de olhar para as coisas e olhar para Cristo, porque Ele sim é grande, Ele sim é poderoso e tem poder até para nos livrar, se for da vontade dele, dessas situações. Amém? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo? Vocês estão muito caladinhas. Capítulo 10, por isso que eu falei que são bem semelhantes, né? Mas como é que fala? O foco
é complementar, né? Que ela fala agora sobre contentamento nas aflições. Primeiro ela fala sobre as dificuldades da vaso de barro e agora ela vem falando do contentamento nas provisões. E algumas coisas se repetem, né? E a gente pode até pular sobre essa questão da gente, nas dificuldades nós podemos orar, nós podemos chorar, né? Não significa ser contente, não quer dizer que a gente vai ser indiferente ao sofrimento. Pelo contrário, a gente vai sofrer, mas a gente vai olhar para Cristo. Nós vamos ver a providência do Senhor em toda situação. Nós vamos olhar para o sofrimento, olhar para a situação e ver que o Senhor está agindo de alguma forma, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente tenha dificuldade em assimilar. Vai ter coisas que a gente não vai entender mesmo, mas a gente pode confiar. Tem aí a história que a gente vê, né? Mas também a história da nossa vida, que Deus sempre se mostrou confiável, né, não? Deus é confiável, ele é digno de confiança. Ele nunca falhou, ele nunca deixou de ser fiel, ele nunca deixou de ser bom, ele nunca deixou de ser justo. Então, nós podemos confiar nele e nos entregar e descansar ao cuidado dele, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Ele cuida de todas as coisas. Eu não lembro não sei se foi aqui ou se foi, não lembro quem foi que falou, mas que está contando que um pastor falou que não só Deus tem o controle sobre todas as coisas, mas Deus tem o governo de todas as coisas. Porque quando a gente fala em ter o controle, parece ser só apertar botão, né? Apertar ali, apertou aqui, pronto. Cancelar, fazer, desligar, ligar. Mas Deus tem o governo de tudo. O governo de todas as coisas está em suas mãos. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso a gente lembrar que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ela traz o exemplo aqui de Jesus também, né? Que era um homem de dores, o próprio Cristo foi um homem de dores, mas às vezes a gente vê pessoas pregando o evangelho de facilidade, um evangelho good vibes, né? Como o Bibo fala no livro dele, Deus... Como é o nome? O Deus que destrói sonhos. Isso. Então, não é assim, né? Não é o evangelho good vibes, é o evangelho de Cristo e que prevê que a gente passaria por tribulações, mas que nós temos o Senhor. Ela fala também, né, que sofrer com sabedoria glorifica a Deus. Esse sofrer com sabedoria é um sofrer que olha para Cristo, que olha para o seu próximo. Agora mesmo nós temos visto essa guerra. Hoje mesmo eu estava chorando estava vendo um vídeo de um míssil, né? Foi jogado um míssil em um hospital, bem na parte da oncologia, e aquilo cortou meu coração. E ver como, sabe, como as pessoas são cruéis e como é difícil viver nesse mundo. Nós sofremos mesmo. Nós sofremos com os que choram, nós nos alegramos também com os que se alegram. Mas o sofrimento faz parte. E um sofrimento piedoso, um sofrimento que não culpa a Deus, mas entende que nós estamos em um mundo caído e que essas coisas são consequências disso, mas que confia no Senhor. Tudo isso glorifica ao Senhor, né? É um olhar para Deus e um olhar para o próximo, não para o seu próprio umbigo. Não, ai meu Deus, como eu estou sofrendo, né? Só olhando para si, só reclamando porque não está do jeito que a gente quer que esteja. Então, realmente é um exercício, né? E nas dificuldades, a gente já falou até disso, que nesse caminhar, Deus está preparando o nosso coração para a eternidade. Nós não podemos esquecer que nós não somos desse mundo. Que nós devemos ter um olhar para Cristo e para aquilo que Ele fará, né? Quando tudo isso acabar, quando toda a dor, quando todo sofrimento acabar. Nós não vamos ficar alheios, assim, ao mundo no sentido de que, não, vou ficar aqui na minha bolha, não vou interagir com isso, nem com aquilo outro, porque eu não sou desse mundo. Não é isso, nós somos chamados para, para submeter, não, para... Esqueci a palavrinha. Mas, enfim, nós temos um mandato cultural aqui nesse mundo. Nós precisamos, sim, influenciar.
influenciar este mundo, não sermos influenciados, né? Então, nós, na caminhada, nós somos preparados também para viver na eternidade, né? Nós somos preparados também para a morte, para o dia que haverá, né? Ou o Senhor virá nos buscar, mas muitos vão morrer antes disso. E na caminhada nós também somos preparados para a morte. E nós podemos nos alegrar com a morte dos santos, né? Sermos consolados, não pela morte em si, porque nós não fomos criados para morrer, né? Mas nos alegrar com a verdade de que aqueles que morrem no Senhor estão com o Senhor. A dor já acabou, o luto vai vir, claro, mas a dor daquela pessoa acabou e ela está com o Senhor. Então, isso consola o nosso coração. E eu sempre falo, né, como é difícil, como deve ser difícil para pessoas que não têm essa esperança, né? Não tem esse consolo de dizer, não, meu pai partiu, mas ele foi para o Senhor, ele está com o Senhor, né? Ou, eu estou em uma doença terminal, mas eu sei que quando isso acabar eu estarei com o Senhor, né? Tem pessoas que não têm essa esperança, e isso deve ser desesperador. A Adriana disse, a gente só vê uma parte do quadro, Deus tem o quadro completo nas mãos, e isso é confortador. Exatamente, a Letícia disse, verdade, nada surpreende. Exatamente. A gente poderia falar de novo da música do... Eu sempre esqueço o nome dele. Me ajuda aí. Do Aécio, não. Arrênio. Gente, só faz nada com o nome. Como é, Adri, o nome dele? Do... Meu Senhor. Como é o nome? Não tô te ouvindo, Letícia. Cadê Adri? Você falou no encontro passado. Também não sei. Acho que é Estênio, Márcio. Estênio. Eu falei Aécio, tudo menos Estênio. Estênio aí. A Adri falou, é verdade, minha prima faleceu semana passada de câncer e todos no hospital fizeram homenagem para ela pela fé que ela demonstrava. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso quando nós estamos ali, ó, temos em quem confiar, isso testemunha sobre o nosso Deus, testemunha sobre a nossa fé em Cristo. O tapeceiro, a música, é isso aí. Então, isso testemunha a favor, não que o Senhor precise de defesa, né? Mas isso dá testemunho do nosso Deus, e isso traz também, pode ser um meio, um instrumento que o Senhor vai usar para trazer, para resgatar pessoas para si, através da nossa dor, através do nosso sofrimento, através da fé que nós demonstramos ter no Senhor, no momento mais difícil. Deve ser horrível viver com um câncer, né? É lutar, todo dia você acordar e não saber se esse é seu último dia, né? E vir notícias ruins todos os dias dos médicos. Mas o Senhor é soberano. Tem uma moça, esqueci, vocês sabem, já perceberam que eu sou péssima para nome, né? Mas tem uma moça aí no Instagram que ela descobriu um câncer já em metástase. E, gente, é muito bonito de ver. Ela tem criancinhas, ela tem filhos pequenos, mas é constrangedor. Arielle Pedrosa, isso mesmo. É constrangedor, sabe? A gente vê a alegria daquela moça tão jovem, com filhos tão pequenos, e ela trata aquilo com a naturalidade de quem confia no Senhor. Claro que ela deve estar sofrendo, mas é aquilo de sofrer, mas está alegre. Está triste, mas alegre, perdendo tudo, mas possuindo tudo, né? Então é isso, esses exemplos nos constrangem e nos mostram, Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu quero me alegrar, Deus, essa pessoa está sofrendo tanto, e tenha ali uma confiança inabalável no Senhor, que o Senhor fortaleça a minha fé, que o Senhor me faça confiar no Senhor. As situações, eu falo por mim, né? As situações ao meu redor são tão pequenas se comparadas a isso. E muitas vezes eu vou para murmuração, eu vou reclamar, eu vou duvidar do teu poder, mas que o Senhor me dê um coração que confia. Essa deve ser diariamente a nossa oração, pedir ao Senhor que nos dê
um coração que confia nele, um coração que descansa nele, independente da situação. Aí, ela fala até sobre a questão da doença, né? Se plantarmos contentamento, estaremos fortes quando a doença vier. Inclusive, eu acho que a Arielle falou sobre isso, de que o Senhor preparou, assim, no último ano, antes dela descobrir a doença, o Senhor havia preparado ela, sabe? No sentido, assim, com teologia, com palavra. Aquele alicerce foi feito. Então, ela plantou contentamento no Senhor e a doença veio e ela continuou contente nele. Não foi abalada. O contentamento dela no Senhor não foi abalado, né? Eu já ia dizer a Elizabeth, mas a Nancy fala também, né, que confiar em Deus nas pequenas tribulações nos prepara para confiarmos nele nas grandes tribulações. Então, isso é sempre batendo na mesma tecla, da gente confiar no Senhor, da gente exercitar a gratidão, exercitar contentamento nas coisas que parecem pequenas, mas não são. São coisas grandes, é graça do Senhor, é graça dele em ação, né? A sua misericórdia. Porque nós somos dignos da ira de Deus. Nós éramos, né? Pela nossa natureza, nós somos dignos da ira de Deus. Mas Deus, está lá em Efésios também, né? Mas Deus, com seu amor, com sua graça, olhou para nós com amor, com misericórdia, e nos trouxe para Ele, e nos resgatou para Ele. Só isso, gente, é motivo demais para a gente se alegrar. É tudo, na verdade, né? Tudo vem a partir disso. A graça do Senhor ao nosso favor. Isso é maravilhoso. Nós temos, né? Ela fala aqui sobre nós termos Cristo, um Salvador que se compadece, um Salvador que nos compreende, um Salvador que sofreu sem merecer. Nós merecíamos a ira de Deus, Jesus não. E a ira de Deus, toda a ira de Deus, foi derramada sobre ele ali na cruz. Ele sangrou, ele morreu, ele foi rasgado por nós, em nosso favor, para que hoje nós tivéssemos vida. Mas parece que às vezes na vida cotidiana isso é insuficiente, porque nós olhamos para as pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Se está calor, a gente reclama. Se está frio, a gente reclama. Se tem pão, reclama. Se tem ovo, reclama. Ai, sempre frango? Só tem frango? Não, gente, é um exercício mesmo de buscar um contentamento no Senhor. Alguém quer falar mais alguma coisa? Capítulo 10, ou podemos pular para o último? Eu queria falar uma coisa que você falou sobre influenciar, sobre com o evangelho você influenciar outras pessoas, que é o processo de santificação, né? Você demonstra o contentamento, todas essas virtudes, e você converte, inspira outras pessoas para o evangelho, influencia, né? Com a sua vida. Exatamente, Aira. É Aira ou Aira? Aira. Aira. É isso mesmo, né? Com o nosso exemplo, com a nossa vida, assim, de acordo com o Senhor, nosso testemunho, nós podemos aproximar as pessoas a conhecerem mais de Cristo. Tem uma frase que eu não sei agora de quem é, mas que diz que muitas vezes nós seremos a única Bíblia que as pessoas lerão, né? O mundo, a pessoa não vai parar para ler a Bíblia, mas o nosso exemplo, a nossa vida deve testemunhar. E muitas vezes o nosso testemunho, como a gente falou agora, e a Aira lembrou, vamos ser instrumentos para que pessoas sejam convertidas, para que pessoas creiam no Senhor, né? E isso é maravilhoso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá para o capítulo 11, finalizar. O capítulo 11 é escolhendo contentamento. Ela começa já falando que o contentamento exige submissão a Deus. É um morrer para si mesmo.
Não é a gente querer que a nossa vontade seja feita, mas é confiar no Senhor. Jesus ali, no momento de agonia, ele disse, olha, Senhor, Deus, Pai, passa de mim esse cálice. Porém, todavia, no entanto, que faça conforme a tua vontade, que a sua vontade seja feita, não a minha. E essa deve ser a nossa oração também. É difícil fazer essa oração. Ano passado eu perdi um tio e, assim, na semana que ele faleceu, minha prima me ligou, né, ela me falou, né, sobre o que os médicos tinham falado, os médicos já não estavam mais dando esperança, e aí a gente se ligou e a gente foi orar junto. E eu orei exatamente isso, assim, e na oração eu falei justamente isso, Senhor, é muito difícil o que eu vou falar agora, mas nós queremos que a tua vontade prevaleça, mesmo que a tua vontade não seja a nossa. E com isso nós já te pedimos que, se a tua vontade não for de acordo com a nossa, né, se não coincidir com a nossa, que o Senhor conforte o nosso coração, que o Senhor fortaleça o nosso coração, que o Senhor nos ajude. E, gente, é difícil fazer essa oração. É difícil porque muitas das vezes a vontade do Senhor não vai coincidir com a nossa. Porque, como a Adri falou, nós só vemos uma parte, nós só vemos o que está diante da gente. O Senhor vê presente, passado, futuro, nosso coração, coração das pessoas, né? Ele conhece tudo, ele tem planos, ele tem projetos. E os planos deles, os pensamentos deles são mais altos, são melhores do que os nossos. Nós não conhecemos, né? Quem conhecerá a mente do Senhor, né? Nós não podemos conhecer. Quem foi o conselheiro dele? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele conhece tudo, ele sabe o que é, o que foi, o que será, o que poderia ter sido. Um pastor uma vez disse isso nunca me sai da mente. O Senhor sabe o que vai acontecer e o que poderia ter acontecido, né? Por exemplo, meu tio foi levado, o Senhor resolveu recolher para si. Deus sabe o que poderia ter acontecido se ele tivesse sobrevivido. Nós não sabemos. Nós não sabemos como seria a vida dele, nós não sabemos como seriam as consequências da sobrevivência dele. Mas nós sabemos que o Senhor sabe. E nós podemos confiar na sua soberana vontade, no seu amor, no seu cuidado, né? E isso é maravilhoso. É muito bom ter um Deus que nós podemos confiar, que nós podemos descansar mesmo quando muitas vezes nosso coração quer ir no sentido oposto, quer se desesperar, quer achar que Deus nos abandonou, mas Ele é um Deus presente e atuante. Nós podemos confiar. E ela fala, né, que o contentamento não é opcional, porém, ele não é severo. Ele traz paz e aquieta o nosso coração. A Arielle mesmo, né? Vamos usar o exemplo dela novamente. Ia mudar alguma coisa, ia melhorar a situação dela se ela entrasse em desespero? Ia piorar, né? Porque o estado emocional conta muito também. Não, mas ela tem escolhido dia após dia confiar no Senhor. E esse contentamento, essa confiança no Senhor traz paz. Ela aquieta o nosso coração e dizer, Senhor, estou entregue. Faça conforme a tua vontade. O Senhor sabe. É como vocês já tiveram a experiência de boiar no mar? Tá lá as ondas e aí você só boia. Se você fosse deixar ser levado, você vai longe, né? E deveria ser assim. Quando a gente para, né? A gente sai do estado de boiando, porque a gente sabe que a onda vai levar a gente longe. E a gente não quer ser levado pela onda. Mas com o Senhor, nós podemos simplesmente boiar, assim, e deixar com que o Senhor nos leve para lá e para cá. Descansar. É um descanso que o contentamento em Cristo nos traz. A que a confiança no Senhor nos traz, né?
E aí ela repete essa questão de que a gente escolher o contentamento nessas pequenas coisas nos prepara para as coisas maiores, né? Então é realmente um exercício. Ela conta o exemplo de que uma vez o marido estava atrasado, ia levar ela no médico, na consulta, e ele chegou atrasado. Enquanto ela esperava o marido chegar já, fora do horário, né? Ela tinha duas opções ali, e ela meditou acerca daquilo, né? Ó, eu tenho duas opções, ou ficar de cara feia, ou ficar com raiva, e aí nem vai resolver o meu problema do atraso, e ainda vai criar um caso, né? Vai criar uma rachadura no meu relacionamento com meu esposo, pelo menos naquele momento, ou eu vou entender, eu vou ficar ok, né? Atrasou, não vai mudar também o meu atraso, mas pelo menos eu vou ter paz. É a paz que o contentamento traz. É assim. E ela fala, né, que quando a gente dá lugar a rancor, a grosseria, a mau humor, né, a gente vai fazer com que coisas piores venham, né? Isso só vai se multiplicar. Uma simples reclamação vai crescendo e vai ser uma grosseria com alguém, um grito com outra pessoa. Ontem eu estava conversando com um cerimonialista e ele estava contando uma história de que ontem ele tinha ido numa consulta e ele foi fazer um exame e já tinha todo o preparo do exame, era uma ultrassom, então tem todo o preparo antes, né, encher a bexiga e de jejum e tal. Tava ele e uma grávida, e quando estava assim, quase chegando na vez dele, a atendente disse, olha, foi cancelado, vocês não vão fazer não, porque o médico não vai fazer mais nenhum exame. E quando ele foi questionar a mulher, né, perguntou, gente, mas como assim? A gente fez o preparo? A mulher estourou. A mulher estourou, foi a maior grosseria. Sim, meu filho, você quer que eu faça o quê? E a grávida também foi falar, mas eu tô grávida, eu já perdi. Mas, sabe, estourou ali. A escolha dela foi se deixar levar pela emoção, a gente não sabe o que ela estava passando, né? Mas ela se deixou levar pela emoção e a consequência que veio foi o quê? Primeiro, né, o atrito, que não é nada confortável, mas também ele foi, chamou o supervisor dela e contou o fato, né? A gente não sabe o que aconteceu após isso, mas ela se prejudicou de alguma forma. Mesmo que, né, tenha continuado, com certeza ela foi, no mínimo, advertida, né? Então, ó, uma coisa, né, que foi tipo uma simples escolha de agir com grosseria trouxe ainda mais problemas, né? Então, é uma escolha, a gente tem, né, todos os dias a opção de agir com paciência, de exercitar a paciência nas situações, ou explodir. A gente tem a opção de agir com amor ou com grosseria, né? E nós, como cristãs, gente, a gente tem o Espírito Santo que nos capacita a viver de forma digna do Senhor, que é o fruto do Espírito, né? Paciência, domínio próprio, amor, bondade. Nós precisamos buscar no Senhor isso. Nós precisamos olhar para Cristo, olhar para a sua palavra e exercitar. E às vezes a gente não liga muito para isso. A gente é levado pelas nossas emoções. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração é mau. Só fala coisas boas do nosso coração, só que não. Se nós formos nos deixar levar, se a gente não colocar ali, ó, no controle, baseado na palavra de Deus, nós vamos sempre pecar, nós vamos sempre desagradar a Deus, né? Então, ó, um espírito manso e quieto é precioso aos olhos de Deus. Ele ama, acha isso lindo, ele ama nos ver confiando calmamente nele, como um bebê em seus braços. Boiando assim, ó, Senhor, tô aqui, entregue. Senhor, me leve para onde o Senhor quer me levar. Eu confio no Senhor. Eu não sei para onde eu vou. Abraão, né? A gente olha para Abraão, como assim, gente? Deus disse que ia levar ele para outra terra, não disse que direção, só disse para ele ir, e ele foi. Ele confiava no Senhor. Ele confiava, então que o Senhor nos ajude a confiar nele, a ter essa confiança, a ser como um bebê em seus braços,
E um bebê confia no seu pai, na sua mãe. Ele está ali, ó, às vezes está chorando, quando a mãe pega no braço, ele para de chorar. Ele conhece aquele colo, ele conhece aquele afago. E nós temos isso no Senhor, né? E para a gente finalizar, ele traz, né, o exemplo de Lucas 7 ali, que daquele encontro de Jesus com a mulher pecadora, né, que o Senhor permitiu que ela lavasse seus pés, que lavasse os pés com os cabelos, né, e até os discípulos olharam, não, mas Jesus acolheu, e Jesus também ainda nos convida dia após dia a nos aproximar dele, independente do que a gente fez, independente do nosso passado. Nós podemos confiar nele, entregar toda a nossa vida, entregar o nosso passado, entregar o nosso futuro a ele, porque ele saberá nos conduzir, nos guiar. E tudo isso vai nos fazer crescer no Senhor. Tudo isso vai nos fortalecer. Então, isso é maravilhoso. Nós temos o perdão de Deus. Nós fomos limpos, sarados, lavados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos sujas, mas o Senhor ali, ó, no momento que cremos nele, o sacrifício salvífico de Cristo ali, né, a justiça dele é colocada sobre nós. Nós somos de negro, né, de uma cor bem escura, nós somos limpos e nos tornamos mais brancas do que a branca lã, né? Mais brancos, mais alvos que a neve, né? O Senhor nos torna limpos e puros. Nós saímos do escuro do nosso pecado para o claro, para o brilho de Cristo. Isso é maravilhoso. E aí, para finalizar, ela traz algumas atitudes práticas. Vocês querem falar alguma coisa? Antes que eu fale, conclua aqui. Gente, vocês estão calados demais, homem. Cadê? Sim, aí ela fala assim, ó. Ela traz alguns exercícios práticos, né? Aí um deles é ler mais livros sobre contentamento e a gente vê como ajuda, né? A gente está finalizando um livro e é muito legal. Tem coisas que pessoas mais experimentadas podem nos ajudar a enxergar. Então é muito legal. E aí ela traz no apêndice essas sugestões, por isso que eu coloquei a leitura do apêndice, porque às vezes as pessoas pulam nessas partes, mas tem lá várias indicações de livros e alguns trechos desses livros, né? Conversar com família, com amigos sobre esse assunto, compartilhar o que a gente aprendeu aqui, por exemplo, nesses dias e nessas leituras, pedir a Deus que nos mostre onde a gente tem falhado, qual área da vida nós temos sido reclamonas, nós temos sido murmuradoras, né? E aí ela fala, ó, peça a Deus e ele responderá essa oração. Aprenda a ler seu próprio coração e reconhecer a inquietação do descontentamento. A gente sabe, né, no momento que a gente já está, já vou pender para o descontentamento, mas a gente pode exercitar isso e aguçar esse sentido de perceber para a gente já correr aos pés do Senhor e já pedir por auxílio, pedir por socorro. Leia a história de Deus corretamente e espere que ele age em todas as situações para o seu bem. Seja uma leitora da Bíblia e peça que Deus fale com você por meio dela. Observe seus pensamentos e não deixe que eles se dispersem, né? Não deixe que eles vão para o lixo, foi o que a gente falou na semana passada. Cante, ore e alegre-se no Senhor. E, finalmente, lembre-se das promessas com que começamos. Ela nunca deixará, jamais, ele nunca deixará, jamais a desamparará. E você pode todas as coisas através de Cristo, aquele que a fortalece. Isso é maravilhoso, né? São atitudes práticas mesmo para a gente tentar exercitar no dia a dia, está sempre buscando na palavra de Deus, está sempre buscando em oração, buscando falar com outras pessoas, né? Essa troca, isso mesmo que a gente está fazendo aqui agora, nos ajuda a ter insights diferentes, a ver coisas de outros pontos de vista, né? A literatura também nos ajuda muito, isso é maravilhoso.
E a oração, né? Pedir para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, pedir para que o Senhor nos faça ver as situações com os olhos da fé, não com os olhos pecaminosos, não com os olhos que só se desviam para fazer aquilo que é mal. Amém, galerinha? E por fim as promessas, né? Que foi a última coisa aqui. As promessas, que é o alicerce do contentamento. Confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, confiar que o Senhor está conosco, confiar que nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece, né? Isso é maravilhoso. Então, fechamos, né? Foi maravilhoso, muito bom esse livro, foi muito bom fazer a releitura. Até aproveitei as anotações de um caderninho que eu tenho e fui só acrescentando algumas coisas e foi bem legal essa experiência de ter essa releitura. E como a gente falou lá no grupo, né, é um livro para a gente sempre estar relendo, pelo menos uma vez no ano a gente tem que reler. Ou pelo menos ver as nossas anotações, né? Ai, que bom que vocês gostaram. O livro é muito bom mesmo. Muito, muito bom. Vocês querem falar alguma coisa? Algo que eu não falei? Querem acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Gente, vocês estão com vergonha ainda de mim, é? Ou das meninas? É tudo em casa aqui. Mas tá bom. Então, vamos orar. Depois a gente tira a nossa foto e encerra. A Mônica disse, ótimo livro, vou terminar de ler porque não consegui. Ótimo, Mônica, termine, você vai amar o finalzinho também. A Kelly disse, também gostei muito, fui confrontada a todo momento. Confronta mesmo, é cada tapa na cara, né? É muito bom, muito bom. Eu gosto de livro assim, que bate. É muito bom, porque às vezes a gente precisa de umas, né? Um se ligue mesmo. E foi maravilhoso. E muito bom estar com vocês. E eu até peço desculpa, eu não tive muito presente, assim, era algo que eu queria fazer, mas esse mês foi uma loucura de estar, o meu plano era estar sempre, por exemplo, colocando ali algumas coisas para a gente conversando no grupo, mas realmente eu não consegui, mas quem sabe nos próximos isso melhore, e foi bom que eu vi vocês conversando, vocês interagindo, e isso é muito maravilhoso, é para isso que o grupo precisa, né, ou que o grupo existe, mas é isso aí, precisamos, né, Kelly? Então vamos orar, alguém quer orar? Diga, não quero nem falar, vou orar. Tá bom. Próxima vez eu quero ver, vou começar a chamar. Tô brincando. Vamos orar, então. Deus, que alegria, Senhor, o Senhor nos permitir passar esse tempo meditando na Tua palavra, meditando naquilo que o Senhor revelou à Tua serva, naquilo que o Senhor mostrou à Tua serva, a Nancy, ao escrever esse livro, esses insights que ela teve, que nos deram percepções diferentes. Que o Senhor possa continuar nos ajudando, Deus. Que tudo que foi falado aqui, nesses 3 encontros, tudo que foi lido durante essas 3 semanas, possa frutificar em nosso coração. Possa trazer realmente uma mudança de vida. Que nós possamos viver uma vida de contentamento no Senhor. Que nós possamos descansar no Senhor, descansar no Teu amor, no Teu cuidado, no Teu zelo, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a ter um coração totalmente entregue ao Senhor e à Tua vontade. Nós sabemos que não é fácil viver nesse mundo, que há lutas, há dificuldades, há provações, mas o Teu Filho nos disse para termos bom ânimo, porque Ele mesmo venceu o mundo. E ele prometeu que não nos deixaria órfãos, Deus, e que um dia voltaria para nos buscar. Que o Senhor nunca deixe que perdamos a alegria da salvação, que percamos a esperança de um futuro com o Senhor, de um futuro glorioso, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais luta contra o pecado. Nós receberemos corpos glorificados. E como isso nos alegra, que o Senhor realmente lembre sempre o nosso coração que nós não somos daqui,
Porém, enquanto estivermos aqui, nós podemos viver em paz, nós podemos viver descansadas no Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, que o Senhor nos mostre áreas que nós temos sido descontentes, que nós temos sido reclamonas, murmuradoras. Deus, o Senhor odeia a murmuração, mas o Senhor ama um coração que descansa no Senhor, um coração que age como se fosse tua, como se fosse teu. E é o que nós somos, Deus. Nós somos tuas. Nós somos tuas filhas e nós podemos confiar no cuidado do Senhor, que é um Pai amoroso, que zela pelos seus. Obrigada, Deus, por tanto amor, por tanta graça. Que o Senhor continue nos ajudando e sempre nos lembrando de vivermos contentes, agradecidas e descansadas no Senhor. E que tudo isso testemunhe sobre quem o Senhor é. Que pessoas se rendam aos teus pés através das nossas vidas, através da nossa alegria no Senhor. Que o Senhor possa usar as nossas vidas também para confortar corações e falar do teu amor e falar de quem o Senhor é, Deus. E que pessoas possam realmente encontrar essa alegria que é pertencer ao Senhor. Em teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. E aí, quem puder ligar a câmera, vamos ligar. Deixa eu parar aqui o